Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós vamos falar do conteúdo da segunda semana do PET Volume 3 e o nosso tema, o ser para a morte. E vamos trabalhar esse tema a partir do pensamento do filósofo alemão Martin Heidegger, que nasceu em 1889 e morreu em 1976. E é um tema muito interessante para pensarmos nesse período em que nós estamos vivendo, esse período de pandemia. Uma breve biografia do nosso autor. Ele nasceu em 1889 na Alemanha. Filho de pais católicos, aos 14 anos de idade, ele é enviado a duas escolas jesuítas como candidato ao sacerdócio. E lá ele tem um contato com o estudo de Franz Brentano sobre os vários sentidos do ser em Aristóteles. E a questão do ser, Heidegger vai aprofundar posteriormente. Heidegger aplicou o método fenomenológico de Edmund Husserl ao estudo da existência humana e exerceu grande influência no pensamento do século XX. Seus principais livros, Ser e Tempo, publicado em 1927, O que é Metafísica, em 1929, O que é isso? A Filosofia, 1956, Nietzsche, 1961 e Heráclito, 1970. Algumas questões iniciais aqui para provocar o nosso pensamento. A primeira delas, na concepção de Heidegger, o que é a morte? E na sua concepção? Depois, a consciência acerca da morte pode contribuir para a construção de uma existência autêntica? Terceira questão, segundo Heidegger, por que o ser humano é invadido pela angústia? E por fim, quanto tempo ainda tenho para construir a minha existência, a minha história, para dar sentido à minha vida? Alguém já pensou sobre isso? Palavras-chave, palavras para abrir o nosso pensamento, o nosso entendimento sobre a teoria do autor: Heidegger, Dasein, consciência, liberdade e angústia. O nosso ponto de partida será essa citação de Heidegger presente aí no PET. Esse aqui é um recorte do conteúdo aí que está no PET. A morte é uma possibilidade de ser que o próprio ser aí deve sempre assumir por si. Na morte, o ser aí ameaça a si próprio em seu poder ser mais próprio. Nessa possibilidade, isso ocorre para o ser aí puramente e simplesmente por causa de seu ser no mundo. A morte é para o ser aí a possibilidade de não poder mais ser aí. Como nessa possibilidade, o ser aí ameaça a si próprio. Ele é completamente remetido ao próprio poder ser, mais próprio. Essa possibilidade absolutamente própria e incondicionada é, ao mesmo tempo, a extrema. A morte é a possibilidade da pura e simples impossibilidade mais própria, incondicionada, insuperável. Como tal, é iminência ameaçadora específica. Para tentarmos compreender um pouquinho o título desse tema de hoje, Ser para a Morte, foi necessário fazer uma reconstrução de alguns termos importantes de Heidegger. Ou melhor, trabalhar alguns conceitos importantes desse pensador. Então, a partir de agora, nós vamos ver esses termos para chegarmos lá no final dessa aula à concepção da questão da morte em Heidegger. Então, os primeiros conceitos: a fenomenologia, que é um método utilizado pela corrente existencialista criado por Edmund Husserl, que é uma forma de analisar a realidade com base nas percepções do indivíduo. E qual que é o objetivo desse método? Procurar desvendar a essência das coisas e dos seres.
Heidegger ele busca compreender ou conhecer a essência dos seres. Muitos pensadores, muitos intitularam Heidegger como existencialista. Ele não gostava muito de ser chamado de existencialista, talvez por essa questão de buscar a essência das coisas. Outro conceito importante é ente. O que é o ente? É tudo que existe. Uma mesa, um livro, uma cadeira, um celular, um cão, um humano, etc. Tudo aquilo que existe, existere, que se mostra. E o ser é o ente que tem a faculdade de questionar a respeito de si mesmo. E qual que é o único ser, ou qual que é o único ente que tem a capacidade de questionar a si mesmo? É o ser humano. Então, três conceitos importantes aqui para compreendermos bem esse conteúdo da aula de hoje. A essência. Então, Heidegger vai dizer que a existência, como ele busca conhecer a essência das coisas, ele vai dizer que a existência é o caminho ou a via que dá acesso ao ser. E é exatamente no ser que nós encontramos a essência humana. E essa essência humana, ela é possível de ser encontrada em função da consciência de si. Heidegger vai trabalhar muito essa questão, aqui da importância da consciência. E a consciência de si é que vai denotar, ou vai apresentar o caráter subjetivo da reflexão do nosso autor. Então nós não podemos esquecer que a existência é caminho para o ser, e é no ser que, segundo Heidegger, está a essência humana. Então, o ser humano, a compreensão do ser humano em Heidegger, ele vai definir o ser humano como Dasein, o ser aí. O que significa o ser aí? É o ser que existe na realidade cotidiana e pode ser apreendido pela consciência. É o ser que, ao nascer, foi julgado no mundo, sem escolha, e que precisa dar sentido ao mundo. É o próprio ser humano. E quais são as características existenciais presentes no ser humano na concepção de Heidegger? Então vamos lá. Primeiro, ele é um ser no mundo. Isso por quê? Não pode ser separado do mundo e a sua consciência ocorre em meio às coisas, a partir do momento que o ser aí se projeta no mundo. Depois nós vamos voltar a essa palavrinha projeta. Ser com, uma vez no mundo, o ser humano é um ser de relações. E depois ser com os outros. O ser humano se relaciona com as coisas e com os outros humanos também. Então essas são as três características existenciais presentes no ser humano ou no Dasein. Agora, voltando à palavrinha projeta, ele vai dizer o seguinte: projeta, do verbo projetar, se lançar. Aqui entra a questão da liberdade. É o que nós vamos trabalhar no próximo slide. Então, sobre a liberdade humana, Heidegger vai dizer que o ser humano ele é livre porque é um projeto. A palavra projeto do latim proiectum, aquilo que se lança. Um ser capaz de fazer escolhas, mudar o percurso e direcionar o seu futuro. Mesmo que foi lançado no mundo, sem opção, mas ele pode transformar esse mundo que ele vive a partir das suas escolhas. Nesse sentido, não se pode falar em natureza humana, pois não há nada que determine a sua existência. Aqui uma crítica àqueles pensadores que defendiam a tese da existência de uma natureza humana. A essência do humano é essa indeterminação, e o fundamento da liberdade humana é essa consciência de mundo. Então a liberdade ela está fundada ou fundamentada na consciência de mundo. A consciência que ele foi lançado ao mundo, mas que ele pode fazer escolha, mudar seu percurso e direcionar o seu futuro. E é a consciência que permite julgar os atos e escolher entre todas as opções a que dispõe. Então, somente o ser humano, por ser um ser consciente, ele pode julgar os seus atos e escolher entre as opções que estão disponíveis para ele. Então, chegamos na questão aqui central para nós, ser para a morte, questão central dessa aula, né? Então, olha que interessante essa ampulheta aí, né? Qual que é o significado dela?
Então, Heidegger vai dizer que o ser humano ele vive a dimensão da temporalidade, né? O ser que está no tempo. E descobre que é um ser para a morte. O que nos faz humanos é saber que vamos morrer, que somos finitos e que vivemos no tempo. Somos seres finitos. E a morte nada mais é que a possibilidade de não poder ser mais. Não é apenas o fim da vida, pois atravessa toda a existência como possibilidade constante e da qual não podemos escapar. Então, a morte é uma companheira constante da existência humana. A questão da consciência. Então, a consciência da morte nos leva a dar o primeiro passo para abandonar uma vida sem sentido em direção à existência autêntica e criativa. Que bacana isso aqui, né? E por isso, segundo Heidegger, a consciência inquieta aquele que usa da liberdade para viver a vida na banalidade, para viver uma vida sem responsabilidade, de qualquer modo. Essa inquietação gera angústia, que é a constatação de que vive para a morte. Quer dizer, a pessoa ela usa da liberdade para viver na banalidade, ela tem consciência disso, essa consciência gera inquietação, essa inquietação gera angústia, porque ele sabe que vive para a morte. E deste modo, o ser humano tem a consciência de dispor apenas o tempo de uma vida para construir a sua história e dar sentido à sua existência. Em outras palavras, podemos dizer que o ser humano ele sabe que ele não terá uma outra oportunidade de refazer a sua história, que não seja nesse tempo que ele vive, nessa vida que ele está vivendo neste momento. É muito bom para pensar sobre esse tema, principalmente nesse tempo de pandemia, onde nós nos deparamos de uma forma muito forte em relação à morte, e que ao mesmo tempo nós percebemos muitas pessoas que banalizam a situação que nós estamos vivendo. E banalizando a situação que estamos vivendo, estão banalizando a própria existência, o próprio sentido da vida. Aqui as nossas referências bibliográficas da aula de hoje. No mais, qualquer dúvida estarei disponível nos canais de comunicação aí das nossas escolas. Um abraço e cuidem-se.